está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Vai com resfriado, vai assim mesmo, vai com alegria. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Quinta-feira, 28 de junho de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Ei, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores, nesta quinta-feira, e tem promoção lá no Instagram. Afinal de contas, enquanto o Brasil entra em campo na Copa do Mundo, a gente entra com os nossos joelhos no chão, em oração, em clamor pelo Brasil. Tá aí a nossa campanha, hashtag Unidos pelo Amor, em clamor pelo Brasil. Dessa campanha surgiu uma linda camisa que eu tenho sempre dito aqui, que os debatedores que estão vindo nesse período estão levando para casa. E quem é que está ouvindo a gente aí em casa também pode ter essa camisa. Como é que faz? Entra lá no nosso Instagram, Rádio 93 FM, curte a foto. Hoje quem tá lá, é a Ellen Miranda, ela que tá cantando. Ele é soberano, ele é meu Senhor, que chegou aqui pra te abençoar. Adore o nome dele. Vai lá na foto da Ellen Miranda, curte, mas não vale só curtir, tem que comentar. Aí você comenta e coloca lá seu nome e seu sobrenome. Por exemplo, se fosse o pastor Clark Gable, ele ia colocar lá Clark Gable, chique, né? Hashtag ligado no debate. Clark Gable escreve mais rápido ou escreve mais lento? Sim, Clark, direitinho. Tem que acertar o nome bonitinho. Ele vai acertar, lógico, mas a pessoa vai escrever, você fica na dúvida se é com Q-U-E, né? Se é com CK, e se é nome internacional demais. Chique. Eu já coloquei lá, Marcela, jr.vargas, hashtag ligado no debate 93. Então vai lá, já gente, fiz a minha parte lá. Igualzinho o JR fez, no final do programa a gente dá o resultado. Maravilha, Ellen Miranda, muito obrigado pela sua participação com a gente também aqui na 93 FM, na nossa campanha hashtag Unidos pelo Amor. Estamos juntos no Debate 93. Então, minha gente, ouvinte dizendo, quero muito ser uma pregadora. Só que eu não consigo entender determinadas coisas que a Bíblia narra. O ouvinte entra na fila, mas pega a senha. Como, por exemplo, aquele que é chamado de amigo de Deus abandonou um filho no deserto. O outro, que é conhecido como homem segundo o coração de Deus, foi um adúltero e assassino. Eu não consigo enxergar esses e tantos outros homens como gente abençoada. Como entender esses textos bíblicos, o que eles significam e como aplicá-los à nossa vida hoje? Pergunta aqui uma de nossas queridas ouvintes, pastor Clark Gable, bom dia, pastor Elvis Breves, bom dia, pastor Jublô, bom dia, tô dando bom dia pros três de uma vez, entendeu? Porque eu vou perguntar tintim por tintim, que é o que o ouvinte quer. Aquele que é chamado de amigo de Deus abandonou um filho no deserto. Como é que é essa história? Como explicar para essa nossa ouvinte e para tantos outros que não tinham pensado nisso, mas foram despertados a partir da pergunta que ela nos encaminhou. Bom dia, bem-vindo aos três queridos debatedores. Bom dia, JR, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes. Realmente, a autora desse e-mail aborda temas instigantes, controversos, e talvez até de difícil compreensão para algumas pessoas, como é o caso dela. Mas acredito que a gente tem que partir do seguinte, uma questão de convicção. A Bíblia não é um livro que apresenta perfeição das pessoas. A Bíblia é chamada de a palavra de Deus, de fato, ela é porque ela não esconde a vida de ninguém.
Se a gente poderia dizer, a Bíblia contém biografias não autorizadas, digamos assim, porque não há filtragem. A Bíblia fala de acertos e erros. O Salmo 14, por exemplo, escrito por Davi, ele diz: Senhor, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Então ele se coloca como uma pessoa imperfeita. Deus não chama pessoas perfeitas, Deus não chama pessoas qualificadas. E Deus não chama ninguém para servi-lo com base em suas próprias capacidades. Deus chama pessoas para servir a Ele na dependência dEle. E como ela começa o e-mail dizendo: eu quero muito ser uma pregadora, já parte o seguinte: ela quer ou ela está sendo chamada para ser? Se ela quer, ela vai com base na sua capacidade e vai olhar para os lados. Mas se ela crê que é o chamado de Deus, como Paulo nunca negou seus erros e pecados. Ao contrário, fazia referência a ele várias vezes, aos seus erros, para reconhecer a graça de Deus e a capacitação na direção de Deus. A gente precisa entender o seguinte: se ela quer ser pregadora, então ela já tem que entender que ela não é perfeita. Que ela não vai ser pregadora porque ela é perfeita, né? Ela vai pregar a palavra e crendo que Deus é poderoso para nos perdoar, e ele morreu por causa disso. Quando a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, Deus não está dizendo assim: ó, você é meu amigo, só que você não pode errar comigo, porque se você errar comigo, você vai deixar de ser meu amigo. Então, eu costumo dizer que quando um amigo nosso, ele comete um erro, e esse erro vem a público, a gente defende ele, porque é o nosso amigo. E quando não é o nosso amigo, a gente ajuda a bater. A gente ajuda a marretar nas redes sociais: caiu mesmo, é pilantra, é isso, é aquilo outro. E quando é um amigo não, a gente procura trazer para perto. Então, Provérbios 17:9 diz que aquele que encobre a transgressão busca a amizade. Não é no sentido de você não corrigir, de você não apontar, falar: tá errado, você errou. É no sentido de você trazer para perto, de você cuidar. Então, quando um amigo cai, a gente trata. Quando uma pessoa desconhecida cai, a gente quer marretar. Então, aqui, quando Deus está dizendo que Abraão é amigo dele, quando Deus está dizendo que ele tem a amizade dele, não é porque ele não erra, ou não é porque ele nunca vai errar. Ele vai errar, mas não vai deixar de ser meu amigo. Então, se a gente for acompanhar a história dele, a gente vai perceber que o porquê que ele foi levado a fazer isso, né? Por que ele foi levado? Era um problema dentro da casa dele. Então, é lógico, ele precisava gerar um filho, a mulher dele era estéril. Aí a mulher falou: se deita com H. E aí a Bíblia diz assim: e Abraão ouviu a voz de Sara, né, de Sarai. Ele ouviu a voz. Por que ouviu? Porque H deveria ser bonita, né? Ele falou: boa esposa, boa essa palavra, né? Agora, se ela fosse feia, ele ia dizer: ô, filho do cão, né? Vamos esperar mais um pouco, porque a promessa é contigo. Então, assim, o cara errou, mas Deus continua sendo amigo, continua acreditando, e vamos embora para frente. Graça e paz, amados irmãos, ouvintes, JR, os demais pastores. Um tema interessante, maravilhoso, que tem despertado o interesse de todos os ouvintes, de todos nós. Eu amei esse tema. E é muito importante quando nós entendemos, e eu gostei do paradoxo, porque ela diz que não entende um homem que é chamado amigo de Deus. Ela pega o ponto mais alto da qualificação espiritual deste homem chamado Davi, e depois ela pega, chamado Abraão, depois ela pega o ponto mais alto do homem Davi e chama do homem segundo o coração de Deus, que é o que a Bíblia diz, e ela aponta esse lado pejorativo, esse lado de uma vida pregressa, e isso aí acaba acontecendo um contraste. O interessante, JR, é que tanto a chamada de um quanto de outro, ninguém chega na presença de Deus ou aceita um chamado de Deus já no ápice da sua maturidade espiritual. Há um crescimento. E Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele não é chamado de pai da fé logo no início. Há uma série de erros, de aprendizado no caminho espiritual. Ele conhece Deus armando tenda e comete vários outros erros. Não apenas esse, entre aspas. Eu gostaria de falar que para explicar isso tudo para ela, nós teríamos que abordar temas aqui maravilhosos, como amor de Deus, como perdão de Deus, como graça de Deus, dentro das páginas veto-testamentárias do Antigo Testamento. Mas é importante quando nós falamos sobre a lei da semeadura também,
que aquilo que o homem faz, isso ele colhe. O que eu quero dizer é que antes de Abraão ser chamado pai da fé, amigo de Deus, ou Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus, e é onde ele compõe um dos salmos mais lindos da vida dele após o ato do adultério e do homicídio, que é Salmo de número 51, quando chega ao ápice do Salmo, no versículo 10, quando ele diz: cria em mim, Senhor, um coração novo, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Quem estuda paracletologia no Novo Testamento e pneumatologia no Antigo, sabe que é uma das primeiras vezes que aparece essa palavra, esse termo Espírito Santo, nome, no momento de um homicídio cometido anteriormente e de um adultério. O que nós queremos falar muito mais é que todos os dois tiveram consequências disso, não estavam numa maturidade. E a gente pode abordar mais para frente sobre isso. Nesse caso, caminhando por parte, né? Chegando aqui inicialmente a Abraão, nós precisamos relembrar que Deus aprovou isso. Então, é complexo. Em Gálatas. Não, aqui na Bíblia. Não, tô lendo Gênesis. Sim. Versículo, capítulo 21, versículo 10. Disse a Abraão a Sara, né? Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Fala de Sara para Abraão. Aí a reação de Abraão está no versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Aí Deus justifica. Olha que tranquilidade Deus passa para Abraão. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Versículo 13. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, a fala de Deus a Abraão a respeito de Ismael e Agar foi de: olha, eu vou cuidar deles. Você não precisa se preocupar com eles. Porque eles dentro aqui onde eles estão, isso não está produzindo aquilo que eu quero que produza. Mas ele podia dar uma pensão, né? Sim, não é isso? Ele poderia ter dado uma pensão. Vai fazer uma descendência. Aí o versículo 13 diz: mas do filho da serva farei uma grande nação. O versículo 14: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, aí o texto é claro, andando errante pelo deserto de Berseba. É a caminhada dela, não é a caminhada de Deus nem a caminhada de Abraão. Onde é que Deus entra nessa história? Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos. É uma das cenas mais tristes que eu leio na Bíblia. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Aí, verso 17, que está conectado com aquilo que Deus disse a Abraão antes. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do seu Agar e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. A mesma fala que Deus deu a Abraão. Abrindo-lhes Deus os olhos, viu ela um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Aí é uma outra história que segue. Então, nesse processo que está aí, por mais duro que seja, e não deixa de ser duro, a pessoa fala: pô, mas deixou a menina no deserto, mas queria que fosse para onde? Só tinha deserto. Não tinha. Deus queria mostrar para ele também que ele ia cuidar. Que ele ia cuidar. E não era um ato individual de Abraão. Porém, em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai ser mais explícito, detalhado, ele vai dizer, explicar o porquê dessa atitude e essa ordem divina, que o filho da escrava não podia crescer com o filho da livre debaixo do mesmo teto. É claro que hoje o apóstolo Paulo fala sobre viver uma vida na carne, escravidão e opressão na presença de Deus, e você ser liberto dentro da
casa de Deus, na presença de Deus, você tem que ter uma opção. Ou eu vou servir a Deus com escravidão na alma, no espírito, é outra explicação. E a aliança de Deus foi com o filho de Abraão e Sara. Quando entrou o filho de Abraão e Agar, a aliança de Deus já havia sido estabelecida, embora Isaac não tivesse nascido ainda. Sim, mas entra a misericórdia e a graça de Deus em plena página do Antigo Testamento. Estou lendo Gálatas. Ela afrontava a escrava Agar por ter dado à luz, ela estava afrontando a legitimidade do casamento, da bênção matrimonial, ali ainda que existia. Mas aquilo todo no judaísmo. Importante é que a gente está fazendo a leitura de eventos que na época os seus atores não tinham percepção do que iria, das consequências. Por isso é que no Novo Testamento há explicações espirituais para aqueles fatos. Agar não teve nenhuma responsabilidade no fato, uma vez que ela era submissa a ambos, a sua senhora e ao próprio Abraão. Agora, as opções de Sara e Abraão geraram consequências, isso é fato. Mas aí é que vem a graça e a misericórdia de Deus. Deus intervém ali não para corrigir, mas para trazer a esperança ao coração de alguém que está sofrido, no caso Abraão, para com aquela criança. O fato daquela situação de Ismael, a gente pode chamar de hoje de alienação parental, quando tem essa questão do distanciamento, do sofrimento psicológico que uma criança sofre ou passa quando os pais fazem uma separação. Então eu creio que a misericórdia de Deus está exatamente em cuidar. Houve um erro? Houve, a Bíblia não nega, mas Deus agiu para trazer a bênção na vida da família. Ali a gente tem que entender que ali não houve adultério, porque ali era um direito mesopotâmico. Então, se a senhora ela não podia gerar filhos, ela podia dar uma escrava dela para o marido para gerar, era uma barriga de aluguel. O problema é que depois que Ismael nasceu, a escrava começou a desdenhar da senhora. E então, o próprio Ismael. Houve mas não houve pecado, não houve adultério. Mas segundo lendo Gálatas, o foco é a aliança que Deus estabeleceu. Então, quando Deus estabeleceu, Deus disse, Abraão e Sara, vocês vão ter um neném. A promessa foi direcionada antes de Agar aparecer na história. E a descendência, é porque pra gente isso é o seguinte, o cara tem 3 filhos, o cara diz, meus descendentes, no plural. No mundo do Antigo Testamento era o descendente, tinha um camarada só. Ele podia ter 15 filhos, mas um era, por isso que a gente fala, Abraão, Isaac, Jacó, José. É esse link que a gente faz. Abraão não teve um filho só. Isaac não teve um filho só. Jacó não teve. Então você veja que essas coisas elas estão ali porque essa é uma linguagem que o Antigo Testamento utiliza. É isso, pastor? Exatamente. Deus é fiel à sua palavra. Deus não muda. As suas promessas são imutáveis. A intervenção do homem em suas escolhas pode ter comprometido a cronologia dos fatos, mas não impediu que a promessa de Deus se realizasse. Mas eu gostaria, JR, de chamar a atenção que essa ideia, que ela parte do início de Sara, ela vê Abraão triste, não está ali Agar, ela pode dar um filho. Em Gênesis capítulo 15, é a segunda vez que isso acontece com essa intenção. E eu gostaria de falar sobre a gente querer dar uma ajuda a Deus para operar um milagre. Aqueles que estão debaixo de promessa de Deus. O ser humano, ele não tem como entrar a não ser estar na obediência, no princípio de Deus. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus aparece para Abraão de novo e diz que ele seria pai de nação e que a esposa daria a luz, Abraão diz, tudo bem, a minha esposa é estéril, e o Damasceno Eliezer, o mordomo que eu tenho na minha casa, que também não é filho, não foi gerado por Sara, ele vai ser o meu herdeiro. Sabe o que Deus responde para ele? Não. Aquele que sair das suas entranhas, esse será o seu herdeiro. Cá na frente com Agar, Sara vê Abraão triste. E mais uma vez vai dizer, não, então vamos pegar. Então esse jeitinho, Deus pode operar por aqui, pode realizar um milagre ali. E Deus, ele tem os seus propósitos, sua maneira de trabalhar e ele sabe o melhor. Em cima da legitimidade vem a bênção de Deus chamado Isaac. E aí você observa que é o seguinte, que em defesa de Sara, Sara pode ter entendido assim, é de Abraão, em defesa de Sara. E até hoje, quando se vai
detectar se uma pessoa é judia ou não, a pergunta é se ele é filho, é a mãe. É do ventre. A mãe que produz. Veja, isso desde Abraão e Sara. Então, é uma coisa que. Isso a gente vê hoje, isso é prático hoje, e você vê onde é que isso nasce. Então, todo esse processo que está aí, Deus exalou a sua misericórdia, a sua graça. Então, quando alguém diz assim, mas os muçulmanos nasceram de Ismael. Porque tudo que se fala sobre Isaac, eles falam com relação a Ismael. Então parece, entendeu? Num discurso muito simplista, que a razão foi essa, que a culpa é de Abraão. O fato é esse aqui. Aqui marca a origem desse grande povo. Não é exatamente isso. As coisas não são construídas de maneira tão simples assim. Até para falar do povo de Deus, quando o povo sai do Egito, não é mais o povo de Israel. Já são conhecidos como os hebreus, uma mistura de vários povos que foram sendo encarcerados juntos, escravizados juntos, tanto que quando vai ter Moisés, ela faz uma declaração, não fala filhos de Israel, fala a mulher hebreia. As mulheres hebreias, elas são muito fortes, elas dão um filho que o filho nasce e a gente não consegue nem segurar. Então essa é uma descrição bastante importante que a gente vai associando, somando e adicionando aqui a nossa reflexão. Outro ponto que a nossa ouvinte fala aqui é sobre o nosso querido e famosíssimo Davi, né? Quer dizer, a expressão que ela utiliza, o homem segundo o coração de Deus, foi um adúltero e um assassino. E ela diz, eu não consigo entender, eu não consigo enxergar. Vamos agora pensar só em Davi especificamente. É uma coisa interessante que eu conversei com um rapaz há muito tempo, eu disse, pastor, eu tenho raiva de Davi. Eu disse, por quê? Eu tenho tanta raiva, se eu encontrasse na esquina, eu iria bater muito nele. Mas por quê? Como ele pode ter sido chamado de homem segundo o coração de Deus e ter feito o que fez? Eu falei, meu querido, quem foi que escolheu chamar Davi de homem segundo o coração de Deus? Não foi Davi, foi o próprio Deus. Deus falou para Samuel, eu encontrei uma pessoa segundo o meu coração. Segundo ponto importante é que Deus chamou Davi, o homem segundo o coração de Deus, não pela perfeição, mas pelas atitudes. Quando Davi pecava, ele reconhecia, se arrependia e mudava de atitude. Então essa é uma das características que Davi teve. Agora, de todos os erros que ele cometeu, o que ficou mais em evidência é a prática do adultério. Mas ele cometeu outros erros, ele mentiu, ele fez muita coisa. Agora, a misericórdia de Deus está em que ele se tornou realmente o ascendente da linhagem de Jesus. Cara, uma coisa linda, como o pastor citou aqui, Salmo 89, 20, diz assim, achei meu servo Davi. Quando Deus diz achei, não é porque Deus procurou, Deus não sabia onde ele estava. É porque Davi, ele tinha vida em oculto, ele tinha vida em particular. Então onde ele estava lá cuidando das ovelhas, lá no cantinho dele, onde ninguém estava vendo, e foi onde Deus encontrou ele, Deus achou ele lá em oculto. Porque hoje a gente está vivendo um momento, eu costumo dizer isso bastante, a gente está vivendo a época do virou tudo, né? Virou um jargão, virou tudo. Hoje o culto virou tudo. Então quando vira tudo é porque tem muito barulho, é porque tem o glória e tal, então virou tudo. Aí o Espírito Santo me deu uma frase assim, o que adianta virar tudo no culto e desvirar tudo em oculto? Então acho que você tem que ser crente, não é quando você está no culto, é quando você está em oculto, é quando ninguém está vendo. Então Deus viu em Davi um cara que ele não era como Sansão, que via uma força sobre ele e ele ia lá e matava leão e urso. Não é, o cara era macho mesmo, ele fala, o quê? Não vai meter a mão. Então era uma coisa normal. Você chegar pro seu pai e falar, pai, eu tava lá no campo, veio um leão, saí correndo, matou umas ovelhas tua lá. O pai vai falar, isso aí, meu filho, quando vier um leão, tu corre mesmo. Então, para todo mundo, para qualquer pastor, era normal correr, para ele não. Então, Deus foi encontrando nele, ele era um músico, tanto que era um músico excelente, tanto que levaram ele para tocar lá para Saul, né? Então, assim, ele era um adorador quando estava em oculto. Então, Deus sempre vai honrar em público aquele que tem vida em particular. Então Deus viu nele um adorador, Deus viu nele um coração quebrantado, e Deus falou, esse cara, esse homem é um homem segundo o meu coração. Agora, é o que eu falei aqui em relação a Abraão. Deus, ele não tem você como homem segundo o coração dele porque você não peca, porque você não é pecador, porque você é santarrão. Não, Deus tem você como homem segundo o coração dele porque você é um cara que tem um coração quebrantado, é um adorador, tem vida em oculto. Então a gente precisa entender o seguinte, a gente está muito focado em não pecar. Tem muita gente que peca porque está focado, não posso pecar, eu não posso pecar, eu não posso pecar. Então não é o quanto você se afasta do pecado, é o quanto você se aproxima de Deus. Então Davi era um cara que se aproximava muito de Deus.
né? Ele queria estar perto de Deus. Então, quando você está perto de Deus, você sente menos vontade de pecar. Você é menos atraído pelo pecado. Então, Deus encontrou nele isso. Então, o pastor falou aqui, Salmo 51, né, lá no verso 11, diz assim, ó, não me lances. Parece que ele vai fazer uma oração e o diabo vai dizer assim, olha só, ele tá preocupado com o reino, com a posição dele. Ele fala, não me lances fora da tua presença. Aí ele continua, não retire de mim. Aí o diabo está pensando, ele vai falar, não tira de mim o trono. E ele fala, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me o quê? A alegria da salvação. Então ele não estava preocupado com a posição dele, com o trono de reinar, ele estava preocupado em não perder o espírito, não perder a alegria em ter de volta a alegria da salvação. Então ele está preocupado realmente na comunhão dele com Deus, não da posição que ele tem. Então muita gente que foi pego no pecado, e agora não vou mais pastorear, e agora como é que eu vou voltar? Não, ele estava preocupado realmente em Deus, em ter o relacionamento dele com Deus. Então esse era Davi. Eu gostaria de frisar aqui, a palavra de Deus diz que Deus ele não é conivente com o pecado, ele não ama o pecado, ama o pecador. Conhecemos essa palavra em Isaías capítulo 61, diz assim, no versículo 8, porque eu, o Senhor, sou amante do direito, o roubo e o crime me aborrece, ponto. Os atributos de Deus, santidade, Deus é justiça, Deus é amor, e outros chegam a dizer Deus é fogo consumidor. O que eu quero dizer aqui, o JR, amados debatedores, é que Deus, ele sabe a fragilidade e conhece o interior de cada ser humano, lembra que nós somos pó. Quando na epístola de João diz, filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, temos um advogado para com o Pai, junto ao trono do Pai, que intercede por nós. Está falando de Novo Testamento, e eu vou falar de Davi no Antigo Testamento. Esse homem que no Salmo 89, Deus vai dizer, eu achei o meu servo Davi. Deus gosta de dar atributos e dar qualidades dos seus filhos que estão na terra. Viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a mim, que se desvia do mal. Deus, ele gosta de dar. Porém, a palavra de Deus ela é bem clara. O cair é do homem, levantar é de Deus. Ainda que caia o justo 7 vezes, o Senhor tornará a levantar. Porém, aqui nós temos que falar de amor, de perdão de Deus, de princípio. O pouco de tempo que Davi perdeu o foco, tirou os olhos de Deus, foi andar pelo palácio, viu a esposa de Urias e agradou perante os olhos, ele caiu, ele deixou-se levar por essa concupiscência. Agora eu faço a pergunta, nós não somos, não existe, eu sempre digo isso, super crente, super filho de Deus, não, nós somos dependentes da graça, do amor de Deus. Davi, ele é considerado amigo de Deus pelo autoaviltamento, arrependimento, sacrifício na alma e no espírito, que a Bíblia diz que não desprezarás o Senhor nosso Deus, o maior sacrifício que é aquele na alma, o arrependimento. E Davi é conhecido nas Sagradas Escrituras por isso. Essa vida pregressa, eu quero dizer, JR, que Deus ele não é glorificado em cima do pecado do filho dele. Deus ele é glorificado e exaltado quando o filho reconhece o pecado e ele pede perdão. E foi isso que Davi fez. Isso agradou tanto a Deus, esse alto-aviltamento, que Deus falou, tá aqui, esse homem que é o segundo meu coração. Coração arrependido, um coração de quem ele diz, Senhor, eu abro mão, reconheço o meu erro, após a repreensão do profeta Natan, que abriu os olhos espirituais dele. Quero inserir aqui algumas outras ideias aqui para nossa boa reflexão hoje aqui. Eu acho que os ouvintes estão aproveitando bastante, porque existem vários elementos importantes que estão sendo compartilhados pelos nossos queridos ilustres debatedores hoje aqui presente à nossa mesa, né? Davi, ele é lembrado hoje mais pelo adultério e pelo assassinato do que pelas suas obras, por outras coisas que ele tenha feito. Ele é para Israel, para o povo de Israel até hoje, o grande rei. Ele é o grande rei. Ele é o rei mais lembrado, mais mencionado, né? Hoje, quando você encontra o símbolo de Israel, você tem a estrela de Davi. Davi é a referência para muita gente hoje. Então vamos lembrar que ele fez muitas outras coisas que não essas, mas curiosamente, assim como nós, quando lembramos de alguém, lembramos dos pontos negativos desse alguém, até hoje nós lembramos dos pontos negativos de Davi. É raro o momento em que alguém vai falar sobre Raabe
e não lembra qual era a sua atividade anterior ao seu encontro com o povo de Deus e depois anterior ao casamento, anterior à gestação de Boaz, enfim, nada disso é colocado no mesmo peso. Não é que não é dito, mas raramente é colocado no mesmo peso. Em geral, quando se fala de Davi, sempre tem que colocar alguma coisa que é uma característica. Mas é importante, o pastor Clark Gable descreveu isso, dizendo que a Bíblia não omite essas realidades. A verdade é essa, o fato aconteceu. E para mim mostra de maneira especial que o mérito não é de Davi, mas é de Deus. O mérito não é de Abraão, mas é de Deus. Então, ainda que eu queira ser como Abraão, que eu queira ser como Deus, como Davi, eu preciso entender que eu tenho que ser como Deus quer que eu seja. E Davi e Abraão são personagens diferentes, eles não são iguais. Eles não são, você não vê um na sombra do outro, são características diferentes. Deus é infinitamente gracioso para conosco ao nos permitir recomeços, histórias novas que são recontadas ou contadas de forma diferente a partir da presença de Deus na nossa vida. Então veja, ouvinte, Abraão, Davi foram personagens extraordinárias do texto bíblico. Mas na linguagem de Tiago, irmão de Jesus, quando fala sobre Elias, ele diz que Elias era um homem semelhante a nós, tá? E tá falando pro pessoal dele lá, não é pra nós aqui não. Ele diz, semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. Aí você diz, será? Olhando o texto, não parece. Você olha pro texto, Elias era fogo puro, furacão. Tem um momento ruim da vida dele. Aí a gente pega o momento ruim da vida dele e torna o momento principal. Elias um pouquinho menos até, acho que lá o Monte Carmelo é mais conhecido. Mas a gente tem essa realidade de ter um encontro com a graça do Senhor, onde toda a ação de Deus, quando Deus chama uma pessoa, não é porque a pessoa tem mérito. O mérito não é de Abraão ser amigo de Deus. É de Deus aguentar um pecador como Abraão como amigo dele. O mérito não é de Davi de ser um homem segundo o coração de Deus, segundo o texto de Atos, mas é de Deus permitir que isso aconteça, porque do contrário, o centro é o homem. O centro é Davi, o centro é Abraão, e o centro de toda essa história é Deus, né? Então a gente vai lendo os textos bíblicos, qualquer sermão, mensagem biográfica, ela corre o risco de endeusar o indivíduo. É um perigo. Você tem que ser como Esté, você tem que ser como Ruth, tem que ser como Dorcas, você tem que ser como entendeu? A gente começa, parece que é a pessoa que é a referência e não o que Deus fez na pessoa ou através dela. Abre um parênteses aí, abre um parênteses, pastor Joblô. Veja bem, essa lembrança do passado é entre humanos e seres humanos. Olha o que Deus diz lá nos céus sobre o pecado de adultério, o erro de Abraão e o pecado de Davi. Quanto ao vosso pecado passado, não me lembrarei eu mais. Assim diz o Senhor. Eu tenho certeza que no livro das obras que há nos céus, há uma página em branco lá, perante o pecado, porque pecado perdoado é apagado. Deus, ele lembra o homem Davi, que é meu amigo, no Novo Testamento. O perdão tem essa ideia, né, pastor? Ideia, agora olha o que Jesus fala de Abraão no Novo Testamento, você viu aquilo? Ele diz, antes que Abraão existisse eu sou. Ele pega Abraão como referência, ele deveria dizer, antes que Adão existisse eu sou. Ele pega Abraão como princípio de uma fé, de um povo que ele estava levantando. Né? O judeu, falando com o judeu. Exato, ali, né? Falando para o judeu. Ou então, quer ver ele falar para o mundo? Ele pega Abraão e diz em Gênesis 12, em ti, Abraão, será abençoada toda a família da face da terra. Era para dizer só a família judia de Israel. Ele inclui nações que seria como nós, descendentes de Abraão, aceitando a Jesus como Salvador. Ou seja, Paulo vai dizer em Gálatas, através de Abraão, Deus anunciou primeiro o evangelho de Abraão, dizendo que o mundo seria abençoado. Então nós temos essa realidade desse impacto que a graça exerce na nossa vida, o perdão que deve ser oferecido, a maneira como nós devemos lidar com as pessoas, a forma como nós devemos tratar aqueles que eventualmente passaram por algumas dificuldades. Mas veja, a Bíblia não isenta de contar essas histórias, pastor. Jota, você citou aí Elias. Então você vê como que a Bíblia mostra a fragilidade do homem. Elias, o cara top, caiu o fogo do céu. Aí ele, depois daquilo ali, ele vai para dentro de uma caverna e aí ele quer morrer. Aí Deus vai lá dentro da caverna e fala, você quer morrer? Só por causa disso nunca mais você vai morrer.
Então o cara foi arrebatado. Então olha como é que o cara tá aqui, daqui a pouco o cara tá aqui, depois Deus exalta ele de novo. Então a gente acha que Deus quer pessoas perfeitas, pessoas que não vão pecar. Então a gente tem que voltar na origem aqui do porquê dessa nossa conversa, que é a ouvinte, que está dizendo que quer ser pregadora. Então você vai ser pregadora, você vai errar muitas vezes, e todas as vezes que você errar, Deus vai estar ali para te levantar, para te restaurar, e abre a tua boca e pregue, mas lógico, tem que entender perfeitamente o que a gente está falando aqui. E a nossa luta é contra o pecado o tempo inteiro. Não é para amenizar, mas é para dar esse outro enfoque, né? A palavra de Deus é ser de santo como eu sou santo. Isso aí. E esse é o exemplo de Deus. Buscar a perfeição em Cristo Jesus, ou você seguir os passos de Jesus, esse é o princípio. Agora, estamos num corpo de carne. Ô, J, não existe super crente, super cristão. Todo dia eu tenho que me santificar, ser dependente da graça em Cristo Jesus. Quero agradecer aqui a nossa ouvinte por ter encaminhado esta mensagem aqui para nós, respondida claramente aqui pelos nossos queridos debatedores, e encorajá-la a ser uma pregadora segundo a vontade de Deus. Prega o que a Bíblia diz. Não fica inventando historinha, entendeu? Prega o que a Bíblia diz. Todo mundo que fala o que a Bíblia fala, a palavra não volta vazia. Quem pediu a palavra aqui? Quem ia falar? Eu só quero destacar, porque às vezes a gente olha para os personagens bíblicos e a gente tenta distinguir o antes e o depois da vida com Deus. Mas o ponto principal é que na vida com Deus você pode estar sujeito a errar, mas a graça de Deus intervém sempre. É isso aí. São 11h41 no Rio, minha gente. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, recebemos no nosso estúdio também a querida pastora Daniele Queiroz, a nossa menina da mesa de hoje, que se une aqui aos demais debatedores, participantes conosco aqui da mesa. Muito obrigado pela presença e participação também. Entramos aqui no seguinte tema: uma modelo belga pousou sem roupas em frente ao Muro das Lamentações em Jerusalém. A foto revoltou as autoridades religiosas que administram o espaço. O local é considerado sagrado para judeus e muçulmanos. A modelo chamou a imagem no Muro das Lamentações de Muro da Vergonha e declarou que o título vem em referência à vergonha que aquele que vê deveria sentir por talvez querer que ela queime no inferno por ter feito algo tão desrespeitoso. O presidente das Filipinas atacou Deus, nós discutimos isso aqui ontem, atacou Deus e a fé cristã em um pronunciamento. Agora, a modelo belga ataca um símbolo sagrado para judeus e também muçulmanos. Atacar e exigir respeito. Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Eu pergunto aos nossos debatedores, começando a ouvir a doce voz da pastora Daniele Queiroz. Bom dia, JR, bom dia, pastores e ouvintes. Eu percebo que esse é um tempo em que os referenciais estão completamente invertidos. A questão da internet ter se tornado algo tão presente na vida de todos os seres humanos, praticamente, trouxe voz, trouxe vez, trouxe autonomia para a expressão, e isso é bom, porém veio junto com isso essa ausência de referenciais, né? A sociedade tem pensado de uma forma muito livre, muito solta, e isso, sem você colocar um parâmetro, é perigoso demais. Então a gente tem visto realmente as pessoas ensandecidas, né, cometendo abusos em nome de uma ética tão relativista, porque é santo para você, mas para mim não, né? Então a pessoa fica nesse jogo e acaba cometendo esses abusos. Eu acredito que nós, principalmente nós como cristãos, precisamos levantar essa bandeira da ordem e do equilíbrio, de colocar o ponto de referência para que as coisas não se percam por completo. Concordam, debatedores? Eu concordo, e ainda quero acrescentar que hoje a gente vive uma sociedade intolerante. Intolerante quanto à opinião. Se alguém pensa diferente de mim, então eu não admito, não concordo, não aceito. Então nas redes sociais, por exemplo, existem quase que uma patrulha. Você não pode emitir uma opinião que aquilo o mundo cai sobre a sua cabeça. Agora, uma das práticas de intolerância mais acirradas, mais manifestas, é a intolerância religiosa, que ela afeta muito mais. E a gente vê na Bíblia, por que a Bíblia? Porque a Bíblia para nós é referência. A gente não pode discutir qualquer tema se não for fundamentado na palavra. E a gente vê na Bíblia dois ícones, duas referências de práticas religiosas
momentos e contextos diferentes. Elias, como o JR já citou, realmente lá no Carmelo ele foi ao extremo. Mas o contexto era um, o momento era outro. Paulo, indo a Atenas, vê uma prática religiosa que ele reprova. Mas qual foi a atitude dele? De redirecionar a prática religiosa da maneira correta. Então a gente vê a atitude do cristão, aquele que teme a Deus, realmente respeitar o outro, se posicionar, mas reconhecer a liberdade e a autonomia que o outro tem. Olha, aqui um ouvinte dizendo, essa modelo é uma sem vergonha. Que isso, deve respeitar sim, pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Outro ouvinte, o problema é que as pessoas perderam respeito por tudo, tanto com as coisas evangélicas quanto com as coisas católicas, diz aqui a nossa ouvinte. Outro ouvinte, isso é discriminação, isso não pode acontecer, minha gente. Jota, no direito tem um princípio chamado princípio do contraditório. E o direito diz que esse princípio ele é sagrado, é um direito constitucional. Então você pega uma pessoa que foi, a pessoa foi pega em flagrante lá, cometendo um crime, essa pessoa vai ter direito de se defender. Ela tem o direito de apresentar a defesa dela. Então, ela vai passar por um processo, devido processo legal, e lá no final ela vai ser sentenciada por aquilo que ela cometeu. Mas ela tem o direito de se defender, ela tem o direito de, se ela não tiver dinheiro para pagar um advogado, o Estado dá um advogado para defender essa pessoa. Então a gente tem que, como o pastor falou, a gente tem que aprender a respeitar a opinião do outro, o gosto do outro. Porque eu acho que a construção da ideia, pelo menos você pode encontrar alguma coisa, algum conteúdo na construção da ideia, ainda que seja totalmente diferente do que você pensa, mas a pessoa construiu uma ideia para acreditar naquilo ali, sabe? Então acho que o diálogo é legal e você respeitar a opinião da pessoa, respeitar o que a pessoa acredita. Então assim, a Bíblia fala, por exemplo, Romanos 12:17, a ninguém devolver mal por mal. Então se eu vou ali e eu vou profanar um ambiente que para uma pessoa é sagrado, eu estou dando margem para amanhã ou depois uma pessoa entrar dentro de uma igreja evangélica e também fazer o que ela quiser lá dentro. Então eu jamais posso agredir uma pessoa sabendo que eu estou dando margem para a pessoa daqui a pouco entrar lá e agredir aquilo que eu acredito e profanar aquilo que eu tenho como um ambiente sagrado. Aqui o ouvinte dizendo, tem que ser presa, isso é atentado ao pudor, cadeia nela. Oh, meu Deus. Mas tá certo, tá certo. Faz sentido. Tá certo, não tá errado. Porque a questão do respeito, ela com certeza é bem-vinda. O problema é quando a pessoa transgride o respeito e torna ele um abuso. Porque tá ali, o Muro das Lamentações já é um ícone de algo sagrado, já tá claro, já é comunicado com clareza, já está sacramentado que aquilo é um ambiente sagrado. Então, por que a pessoa vai fazer uma coisa dessas? Né? É uma insanidade. Por quê? Unir pudor ao que é sagrado. Para que isso? O que ela está querendo com isso? Então, ela já ultrapassou a fronteira. Querendo é mídia, né? Menos, ela seria querendo é like. Se ela entra numa igreja evangélica, por exemplo, ou qualquer um culto religioso aí, uma reunião religiosa, e a pessoa quer atrapalhar, a Constituição diz. Pode ligar para a polícia vai lá e prende ela. Agora é o seguinte, o que a gente tem é o seguinte, o Muro das Lamentações é para o judeu o lugar mais perto do Santo dos Santos que resistiu às destruições todas. Então eles estão ali. Aí você vira de lado, que aqui está o muro, nós estamos olhando aqui o muro. Para cima do muro é onde está a mesquita de Omar ali, que é o terceiro lugar mais sagrado para o muçulmano. Não é o mais, não. É por isso que os judeus têm uma briga com o pessoal, porque eles querem que seja uma capital dupla. E o judeu diz, não, isso aqui é Jerusalém. Indivisível. Por quê? Porque para o muçulmano é o terceiro lugar mais sagrado, não é o primeiro. Meca, Medina, Jerusalém. Nessa ordem. Então, para eles, veja bem, é um lugar importante para a fé islâmica. Então, de uma tacada só, ela pegou um símbolo do lado de cá, Jerusalém, judeus do lado de cima, a parte de cima, toda aquela praça aqui em cima, a parte muçulmana. O cristão, quando vai lá, o cristão vai lá. O cristão não é judeu, o cristão não acredita que o muro, suponho que o cristão não acredite que o Muro das Lamentações é um lugar sagrado. Para ele, cristão. Porque o lugar sagrado, para um cristão, que lugar é esse
Que lugar é esse? Tem que saber que lugar é esse. Primeiro, que lugar, se existe, que lugar é esse. Mas o cristão vai ali, o cristão faz a sua prece, Aí tem eu coloco cristão. a mão e peço dinheiro. Tem Eu cristão peço. que escreve, tem cristão que coloca o bilhetinho para colocar a oração ali, enfim. Porcaria. Não tô entrando nesse mérito aqui nesse assunto, mas tô dizendo o seguinte, que pros cristãos também é um lugar importante. Pode não ser sagrado, mas é importante. É um símbolo. Não é né? isso? E aí faz isso tudo, desrespeita geral de uma tacada só. Eu gosto muito dessa palavra de Jesus, aquela crise entre samaritanos e judeus. Que isso? Qual é o monte que nós vamos adorar? É ali que é sagrado, é aqui. E Jesus dá aquela palavra espetacular. Estou, em verdade, vou dizer que nem aqui, nem em outro monte, mas, em verdade, eu estou à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em vários lugares será o centro da adoração, aonde você estiver, invocando a Deus. JR, eu quero falar um pouco dessa intolerância religiosa e a gente está olhando lá para o Muro das Lamentações devido aqui o tema em pauta. Mas quando nós profanamos aquilo que é sagrado para outro. Nós tivemos alguns anos aqui no Brasil assuntos parecidos ou semelhantes que virou notícia do mundo, de um determinado pastor que chutou uma imagem de escultura da Igreja Católica Romana que é sagrado para eles. Então, você afronta aquilo, a fé ou a crença daquela pessoa naquilo que é sagrado para ele. Ou então de vários centros espíritas que entraram aqui nas comunidades e quebraram tudo. A minha pergunta é a seguinte: nós seguimos um princípio da palavra de Deus, somente teu Deus adorarás e a ele prestarás culto. Nós cremos no Senhor nosso Deus e Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens, e é quem pode proporcionar a salvação. Agora, para eu ganhar o meu próximo, ou apresentar a minha crença, a minha fé, o meu Deus, eu vou chegar agredindo, eu vou chegar profanando, eu vou chegar com intolerância religiosa, eu vou chegar sendo evangelizado? Não. Então eu reprovo, é claro, a atitude dessa mulher perante o Muro das Lamentações, porque ali é um local sagrado para o povo judeu. Eu acho que ela não tinha que tirar a roupa por lugar nenhum mais. Ela tinha que tirar a roupa pro marido dela, certeza. entendeu? E pro maridão dela. Agora, quando a pessoa faz isso, coloca nas mídias e para fazer repercussão, ela tá querendo like, ela tá querendo um seguidor, ela tá querendo monetizar essa história toda, ficar evidente. Pode ser uma série de carências, fragilidades. Se fosse no Brasil, ela sairia nessas revistas aí. Né? Agora, quando faz isso em relação a um ponto específico, a um lugar específico, vamos supor que fosse aqui no Rio de Janeiro, ela vai fazer em frente à Candelária, uma das igrejas católicas mais conhecidas, né? Ela vai lá e faz. Isso seria uma afronta para todo mundo. Certamente. Nós, evangélicos, nos manifestaríamos contrários, não só se fosse na porta de uma igreja evangélica. O grande problema nosso é que a gente só se manifesta quando é contra a gente. Mexeu com a minha igreja, isso é um absurdo e tal. Com a igreja do outro pode. A igreja do outro, cara, você viu o que fizeram na igreja do outro lá? A pessoa dá até uma risadinha, entendeu? Pode não ser em público, mas em off é uma encrenca. Então a gente precisa entender que essas coisas estão acontecendo e os posicionamentos têm que ser feitos. De um jeito ou de outro, nós estamos dando espaço para ela, nós temos que essa questão não dar nome dela, não dizer nada a respeito dela, para não dar mais moral ainda. Contudo, é necessário tratar o assunto porque ele revela um desrespeito, que é mais ou menos isso. Ela está pedindo respeito. Ela está dizendo que vocês têm que respeitar a minha posição. Mas peraí, sem respeitar a nossa? Não existe. É esse o problema desse tempo, a tolerância, a intolerância da tolerância. JR, teve uma brincadeira há algum tempo atrás que era a seguinte: se você fosse Noé, quem você não colocaria na arca? Não era nem quem você colocaria, quem não você colocaria? Raul Gil, quem vai tirar o chapéu? Exato, aí isso aconteceu, pasmem, quantas pessoas ditas publicamente evangélicas citavam nominalmente pessoas que eram seus desafetos. E aí eu pergunto, vai pregar o evangelho como? Para essas pessoas, vai pregar o amor de Deus como? Então, se você quer ser ouvido, você tem que ouvir. Se você quer ser respeitado, tem que respeitar. Não escolheu não, meu amigo. Quem escolheu foi Deus. Foi Deus. É isso que a pessoa não entende. Acha que pode escolher quem vai para a arca ou não vai para a arca. Deus disse, tua família, casal de cada animal, assim, foi feito lá conforme, até as medidas da quem pode da ser salvo, quem não mais pode uma ser vez, salvo. o mérito não é de Noé. O mérito é esse que é o problema. O nosso trabalho
O nosso trabalho é só suportar o fedor, né? Só isso. Aguentar o tranco ali. JR, você tocou num ponto que eu acredito que faz muito sentido e eu acho que é válido a gente trazer assim em pauta esse olhar. Provavelmente essa moça sofreu repulsa com o povo cristão, em alguma religião aí que se diz cristã, ou até mesmo o povo cristão evangélico. E ela está querendo esse respeito. E isso acontece muito aqui, no meio da sociedade. As pessoas se revoltam contra a igreja, se revoltam contra a igreja, geralmente. Contra Deus é raro. Geralmente a pessoa ela diz assim, não, Deus está aqui comigo, mas eu não vou mais na igreja porque me julgaram, isso e aquilo outro. E aí, eu queria dizer a essas pessoas que, com certeza, tem muita gente que está nos ouvindo agora que está nessa situação, que elas se lembrem da arca, como o pastor Elvis agora acabou de mencionar. Pra gente ficou suportar o fedor. Então, tipo assim, dentro da arca, Deus estava conduzindo a entrada dos bichos, a medida da arca, tudo Deus conduziu, era um propósito, mas era ali que estava a salvação. Toda a crise da bicharada do ser humano estava ali, mas ali dentro estava a salvação. Então, para você que está aí com crise na igreja, perdoe as pessoas. Uma vez eu aconselhei uma moça e eu vi que ela chorou muito, porque ela se desviou, ela ficou com raiva da igreja. Então, não a conhecia, foi numa festa e o assunto surgiu. Eu disse para ela, olha, eu acho que o seu problema é perdão. Perdoe essas pessoas. Você também não é tão maravilhosa assim, com certeza você também tem falhas. Então, quando a gente faz essa flexibilização, isso ajuda, né, a superar as diferenças. Pastora, hoje tudo é motivo de sair da igreja, né? De ficar fora. Então, assim, a pessoa ela se aborrece com o chefe dela e ela permanece lá porque ela ganha um salário. É isso aí. Então, ela se aborrece com o patrão, ela não sai, ela até desabafa, não suporto ele, odeio ele. E assim, a pessoa acha que ela trabalha porque ela precisa de um salário. Então, a pessoa está trabalhando por quê? Porque eu dependo desse salário aqui. E, na verdade, a gente precisa entender que Deus não deu emprego pra gente ganhar salário. Deus deu emprego pra gente revelar o reino lá dentro. É verdade. Justamente pra gente mudar aquele patrão, mudar aquele chefe, levar o reino lá dentro. E Deus é tão bom que dá um salário pra gente fazer isso. Então, assim, a pessoa não sai do trabalho por causa do salário. Não tem a ver com o salário. Tem a ver em Deus te colocou lá, te plantou lá para você gerar o reino de Deus lá dentro. E a igreja é a mesma coisa. A gente vai se aborrecer com o irmão. A gente vai, muitas vezes, o pastor vai agir de uma forma que eu não concordei, que eu não gostei. E aí a pessoa sai da igreja e fala, não preciso mais de igreja. E, na verdade, como o pastor falou aqui, se estivesse dentro da arca, ele não pularia. Não tô gostando desses bichos aqui, tô gostando do fedor, vou sair. Não sai por quê? Sabe que vai morrer. Só que espiritualmente falando, morre também. E até o filme, a pessoa tem que tomar cuidado quando vê filme, novela, a Bíblia tá dizendo, vai ler a Bíblia. Primeiro você checa, tá na Bíblia. Você vê um filme, olha, foi assim, então foi assim nada. Olha a Bíblia tá dizendo como é que foi. A Bíblia não inventa. Quem inventa é autor, redator, diretor, nós é que inventamos, né? A Bíblia não inventa. Então veja, quando fala de respeito, é preciso entender o seguinte, às vezes a gente falta com respeito de propósito, para provocar as pessoas. É mesmo. Eu estou imaginando uma cena numa igreja, uma igreja que o pessoal não bate palma na música, lá, no cântico, e alguém de propósito, veja, não é uma coisa, ai, Deus me levou, não. É de propósito, faz isso. Vou dar para vocês um outro exemplo. Um pastor, um pregador, um cantor, para sair aqui do nosso meio. Um cantor chega na igreja para cantar, a pessoa fica sentada. Quando o cantor vai pegar o microfone, a pessoa levanta, vira as costas e sai. É de propósito. Então tem certas coisas. Não, eu fiz um manifesto, uma manifestação, enfim, isso é de cada um. Não estou dizendo que você não faz. Eu estou dizendo o seguinte, que às vezes a gente falta com respeito com uma pessoa que está ali falando uma coisa muito importante, é muito comum, às vezes tem um idoso, ele está falando, ele está dando volta, mas é a maneira que ele tem de fazer a reflexão dele. Ele está conduzindo a história, ele está falando de uma maneira, a pessoa falta com respeito com o idoso, como falta com respeito com a criança. A criança está contando a história do jeitinho dela, aí dá um tapa na criança e já está indo embora. A gente precisa entender que o respeito é para todo mundo. Não é uma coisa fácil, sabe por quê? Porque nós estamos cada vez mais egoístas. Eu quero que a pessoa fale do jeito que eu gosto. Tem que cantar do jeito que eu gosto, prega do jeito que eu gosto, fala no tempo que eu gosto. Pastel tem que estar na fritura que eu gosto, entendeu? Pão de queijo tem que estar macio como eu gosto. É tudo como eu gosto. Isso está gerando um monte de gente que não consegue olhar para o outro com respeito. Diz assim, olha, vamos respeitar a opinião alheia. Até nós, cristãos, que convivemos com não cristãos, temos que respeitar as opiniões diferentes. Isso é necessário, porque se não for assim, nós não temos condição de conviver.
Como é que a gente vai conviver com alguém se a gente não apresentar um respeito? Não é que você vai concordar, não é que você vai ficar em silêncio, mas você vai se manifestar na hora certa, da maneira certa, de maneira equilibrada, como vocês elencaram aqui as possibilidades e propostas. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, pela forma clara como conduziram cada assunto no debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui a presença do pastor Clark Gable. Um abraço, pastor. Obrigado, JR. Foi um prazer estar aqui outra vez. Quero deixar um beijo para minha esposa Paula, meu filho Johnny, um abraço para os irmãos da PIB Universitária e para os meus colegas de psicologia que agora estão de férias. Que Deus abençoe a todos. Maravilha. Muito obrigado também a presença da pastora Daniele Queiroz. Obrigada, JR, é sempre muito bom estar aqui. Quero mandar um beijo especial para Kátia Bastos, que ouve o debate todos os dias. Maravilha. Nossa Kátia, Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Muito obrigado, pastor Elvis Breves. Jota, quero mandar um abraço aqui para Vanessa Tanaka, que está ouvindo a gente, para Marcela, minha amiga. Mandar um abraço para todos os inscritos lá do meu canal e dizer que agora quem está cuidando do meu canal é a MK Network. Olha, que chique. Tá chique. E um abraço para minha mãe, meu pai e para você, João. Meu querido, assim, eu vi uma foto sua. Aliás, eu quero muito obrigado pela obra que o senhor nos trouxe aqui. O título é Pra Que Namorar, de autoria do senhor e do Jonatas Rodrigues. Um abraço para ele também. Obrigado aqui pela obra. Deus abençoe aos irmãos. E eu vi você anunciando que você assinou. E você assinou que você vai ser cantor da MK? Não, Deus não ia fazer isso. Deus ama o seu povo, já. Ô, meu irmão. Não, meu Deus irmão, ama o povo. Nós acreditamos em milagres. Entendeu? E eu falei assim, será que é isso, cara? Porque legal, porque se você tá assinando, eu falei, de repente eu tenho uma chance mais adiante aí. Vamos fazer uma dupla nós dois aí. Pastor Elvis, parabéns. Que Obrigado, Deus continue usando o senhor. Muito obrigado, pastor Jublo. Obrigado, um abraço, irmão. Quero agradecer a todos os debatedores, aos meus líderes espirituais, Bispo Haroldo Teles, Solange Teles, missionário Haroldo Júnior, toda a nossa igreja pentecostal Benézer, ali nos Bandeirantes Tênis Clube, e dia 6 estaremos ali no Vigilhão, que vai ser algo tremendo da parte de Deus. Agradeço a todos em nome de Jesus. Maravilha. Marcela Bastos, muito obrigado pela sua presença também, Marcela. Obrigada a você, viu, por me deixar participar. Vamos ao resultado então, JR. A Martinelli Lúcio foi quem tá levando aí, então, para casa a camisa #Unidos pelo Amor. Ela participou lá no Instagram, na foto da cantora Ellen Miranda, e assim como os nossos debatedores, ela tá levando essa camisa bonita. Maravilha. Marcela, me responda aqui. Um ouvinte pergunta, queria saber quem escolheu o nome do pastor Elvis Breves. Breves? O ouvinte tá falando aqui. Breves, pastor? É Breves. É que minha mãe era fã do Luiz Gonzaga. Ah, entendi. Aí é por isso ela fez isso. Então, ouvinte, tá respondido, entendeu? Tá respondido para querido ouvinte. Muito obrigado, Marcela. Mais informações, Marcela? Mais alguma coisa não, né? Não. Então, até amanhã. Com a graça do nosso Deus e Pai, nós vamos orar juntos, minha gente. Vamos apresentar os nossos temas diante de Deus, agradecendo ao Senhor pela vida da pastora Janete de Souza, do Ministério Casa da Bênção, em Jacarezinho. Pastor Paulo César Dinato, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, completando hoje mais um ano de vida. Vamos orar uns pelos outros, apresentando os nossos temas diante de Deus. Vamos orar também pelo Lucas Sá. Que Deus o abençoe, restaure a sua saúde, a sua vida. Nós oramos pela sua vida, pedimos que Deus o abençoe claramente, abençoe curando os enfermos, orando pelos enfermos, gente, para que eles sejam curados em nome de Jesus. Oramos também para que haja consolo do Espírito Santo sobre aqueles que estão com seus corações enlutados. Oramos pelo Rio, pelo Brasil, oramos pela vida de cada um de nós, clamando sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Pastor Clark. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse tempo, por essa oportunidade de compartilharmos a tua palavra. Nesta hora oramos te dando graças, ó Deus, pela vida da pastora Janete, Ministério Casa da Bênção. Oramos pelo pastor Paulo César Dinato, da Assembleia de Deus de Vitória em Cristo, na Penha, que tu esteja abençoando os teus servos, guardando-os, protegendo-os, a ele, suas famílias, o ministério. Oramos pelo Lucas Sá, que está enfermo, ó Deus, que tenhas compaixão dele, que tu tenhas misericórdia dos demais enfermos, dos enlutados. Oramos pela cidade, pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil, no atual momento em que vivemos. Oramos pelas igrejas para que tu realizes no meio de nós a tua vontade, nos tornando instrumentos vivos em tuas mãos para realizar os teus propósitos nesta nação, neste mundo. É isso que nós pedimos, confiantes em ti,
No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.